Olá galera, aqui quem vos fala é o Jorge Lima, o idealizador da página e do vlog Pirambu Pensante. O intuito desse vídeo é fazer uma análise do bairro Pirambu, no qual temos o tema o bairro Pirambu e as perspectivas futuras. Bom, para quem não me conhece, eu sou o idealizador da página e do blog Pirambu Pensante, uma página, um blog, um vlog que tem como objetivo o enaltecimento e a valorização do bairro Pirambu e bairros adjacentes aqui da Zona Oeste de Fortaleza. E o nosso intuito da página, do blog, do canal é a valorização e enaltecimento dos seus moradores, principalmente os que contribuem e que são esquecidos de ser valorizado, de ser preservado, de ser motivado aqui no bairro e bairros adjacentes. Tanto na área econômica, com os microempreendedores valorizando o que eles fazem aqui no bairro, tanto na área cultural, valorizando os artistas, os poetas, os músicos, quanto também na área social, valorizando as lideranças locais, também na área política, valorizando candidatos e pessoas que fazem literalmente a mudança política e traz benefícios ou até mesmo contribui para a preservação de muitas conquistas sociais que já tivemos no bairro. Para falar do Pirambu, a gente tem que conhecer um pouco da sua história. É uma história de pessoas humildes, todo mundo já sabe disso, mas não conhece o contexto que se iniciou. O Pirambu surgiu ali por final da década de 50, por surgimento da década de 60, no qual diversas pessoas, moradores do campo, migraram para a cidade por conta da falta de alimento, por conta da seca, falta de água, falta do mínimo para se manter vivo uma família. Chegando na capital também teve o estímulo da industrialização, onde essas pessoas foram trabalhar em fábricas para ganhar o pão de cada dia. Essa população se alojou próximo a essas fábricas, no caso aqui na orla de Fortaleza, na Zona Oeste, por conta que existia o grande e famoso bairro Jacarecanga, um grande bairro nobre, onde também tinha fábricas ali no final da Avenida Francisco Sá, próximo da Barra do Ceará, tinha muitas fábricas, e aqui era o local ideal para se alojar e ficar e criar suas famílias, porque era próximo das fábricas e também porque tinha o mar, que eles poderiam também viver do mar, no caso, se tornar pescadores. E foi isso que aconteceu. Muitas dessas pessoas sobreviveram aqui, porém tiveram conflitos políticos, sociais e econômicos por conta da especulação imobiliária na área, por conta de pessoas que reivindicaram a terra como se fosse dono desse local. Isso gerou conflitos tão fortes que surgiu lideranças religiosas. No caso, o padre Hélio Campos, que deu a iniciativa de mobilizar o povo em prol da moradia, da terra e da dignidade humana. Isso gerou a grande, famosa Marcha do Pirambu, uma das marchas políticas sociais maiores na época, onde gerou diversos resultados positivos. Isso foi em 1962. Os resultados foi que a União apossou-se dessas terras e junto com a Igreja Católica distribuíram para os flagelados na época, as pessoas que moravam nesse local, dando sim o direito a construir a sua casa sem se preocupar de ser desapropriados. Bom, isso foi um contexto, um resumo da história do bairro Pirambu. Isso se prolongou, teve várias outras lideranças, principalmente religiosa e ligada à Igreja Católica, no caso o Padre Caetano, que ao dividir o Pirambu entre o bairro Cristo Redentor, o bairro Pirambu e outros pequenos bairros adjacentes, surgiu como uma liderança religiosa, política e social no bairro Cristo Redentor, onde fez diversas mudanças e contribuiu para o povo e entrou para a história do bairro. Outro grande líder religioso foi o Padre Haroldo, que atuou no bairro Pirambu, muito depois do Padre Hélio, porém que trouxe para o bairro Pirambu novamente
a ligação com a mudança social, uma mudança constante que se deve prolongar. E ele conseguiu fazer marchas em prol dos moradores, fazer marcha contra a violência, fazer marcha contra o preconceito que existia na época e que ainda existe, principalmente com a violência policial que se sofria na época, e hoje ainda há indício de muita violência policial contra moradores e não contra bandidos. Não que bandidos devem ser violentados, senão de acordo com a lei, que deve ser punido, mas é que a polícia, nem todos, claro, uma minoria, utilizam do poder estatal para oprimir aqueles que menos têm condições de se proteger. Bom, isso já vai entrar em outro contexto, que é o contexto atual e as perspectivas futuras do bairro Pirambu. Nessa pequena, vamos se chamar de palestra sobre o bairro Pirambu, eu vou resumir e falar que tudo o que aconteceu no bairro Pirambu, e desde as criações de escola, o bairro Pirambu é um dos bairros onde tem a maior quantidade de escola dos outros bairros, comparando aos outros bairros de Fortaleza. Mas tudo isso, desde do Vila do Mar até a Marcha do Pirambu, até as reivindicações sobre moradia, sobre saneamento básico, sobre escola, sobre postos de saúde, até sobre segurança, tudo isso só foi possível conseguir lá atrás com movimentos sociais. E aí a gente entra para a influência e a importância das organizações sociais para a mudança do bairro Pirambu e do contexto que ele vive, tanto que viveu como vive atualmente, e também a influência da igreja. Bom, a gente está acostumado, principalmente nós que nascemos em um regime democrático do Brasil, que, querendo ou não, isso é raro na história do Brasil, porque a história do Brasil tem históricos de ditaduras, de governos autoritários e governos que restringe a liberdade do povo e a forma de se organizar. Bom, nesse contexto de democracia que vivemos, nós se deixamos levar pela falta ilusão de que a política resolve os problemas e que a organização cívica, a organização da sociedade, nós como seres humanos, não contribuindo para que isso aconteça. E acaba de que nós sempre esperamos um líder, e sempre esperamos um salvador da pátria, sempre esperamos pessoas ou grupos de pessoas que irão nos ajudar sem antes mostrarmos os problemas e protestarmos e reivindicarmos a solução. Isso acontece de que o bairro Pirambu tinha problemas, a organização social, política e religiosa da época viram esse problema por meio do povo. O povo reivindicou a solução desse problema. No caso de 1960 foi o problema de terra e moradia, que queriam desapropriá-los, e isso gerou uma demanda, e essa demanda foi atendida politicamente e socialmente até entrarmos no contexto contemporâneo. Porém, as pessoas não entendem a importância de movimentos sociais, a importância da organização social cívica, a importância de nós como seres humanos, nós como os eleitores, nós como cidadão comum, lutarmos para melhoria contínua ou então para preservação contínua do nosso meio, dos nossos postos de saúde, da nossa segurança, da nossa educação, das nossas escolas, dos nossos prédios públicos, das nossas instituições públicas ou privadas e etc. Se não tiver ninguém lutando para que se continue a melhorar, ou então para manter, não iremos ter melhoria. Pelo contrário, iremos acabar entrando em um processo de destruição. E é isso que acontece no contexto do Pirambu atualmente, e vamos falar sobre isso adiante. Bom, a importância
desses movimentos junto com a religiosidade, com a igreja, no caso a igreja católica, mas podemos acrescentar aqui a igreja evangélica. É importante para isso, porém, o que vem acontecendo no bairro Pirambu, ao meu ver, e ao perceber que os movimentos sociais, cada ano que se passa, vão tendo menos movimentos sociais e menos movimentos atuando em prol do bairro Pirambu, a gente percebe que a igreja deixou o lado de ação social no bairro, ação de melhorias sociais, materiais dentro do bairro, para ir para uma linha mais espiritual, uma linha mais, como diria o Zé Maria, uma grande liderança aqui do bairro, como diria, uma ala mais carismática da Igreja Católica, uma área mais espiritualizada, que se preocupa mais com orações e com o espírito, e não muito com a carne, com as necessidades sociais, no sentido de que a gente vive um ambiente hostil, um ambiente onde só se aumentam as dificuldades e que os nossos direitos e muitas vezes nossas instituições, como escolas, postos de saúde e até a própria segurança pública vem se destruindo e vem deixando de ser eficaz e contribuir para o nosso bairro. Isso também serve para a ala da igreja evangélica, que se preocupa muito nas questões espirituais e esquece as questões materiais do contexto social que vivemos no bairro Pirambu. Se preocupa muito, e não criticando, mas sim orientando que as igrejas, os pastores, as lideranças locais, seja padres, seja pastores, seja pai de santo e seja as demais religiões, muitas vezes isso é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo, se preocupam mais com o espiritual, com o outro lado da vida do que com a própria vida e o contexto social que vivemos. Isso acaba impedindo ações efetivas, ações políticas, ações sociais, ações de realmente que causam mudança. Isso vai, querendo ou não, anestesiando o povo, isso vai deixando o povo menos hostil à ideia de perder direitos, à ideia de perder instituições do próprio bairro, como já falei, e perder até o mínimo, né, o básico, que é saúde, segurança e educação. O povo vai se anestesiando e não vai agindo em prol de manter, pelo menos manter, o que já tem. E isso acontece, não é só no bairro Pirambu, isso não é só em Fortaleza, não é só no Brasil, é no mundo todo está acontecendo. E isso deve ser mudado. Bom, agora partindo do contexto de que estamos perdendo o que já tínhamos, que isso é ruim aqui no bairro Pirambu, eu vou dar um exemplo da educação, na segurança, na saúde e até, por que não, no meio ambiente. Por mais que não tivemos muitas atuações aqui no bairro Pirambu a respeito do meio ambiente, a gente já perde antes de ter. Ou seja, a gente nem tem a oportunidade de ter alguma ação efetiva pelo meio ambiente aqui no bairro Pirambu. Vamos pela educação. A educação, a gente percebe, como já falei no início do vídeo, o bairro Pirambu, ele é um bairro onde tem mais escolas aqui, um dos bairros que tem mais escolas aqui na capital, porém estamos perdendo escolas, estamos perdendo os meios de educar nossos jovens, estamos perdendo os meios de dar lazer aos nossos jovens, estamos perdendo o pouco que tinha de manter o jovem dentro da educação, dentro do esporte, dentro do lazer, separado da violência e do tráfico de droga, e intestido em coisas que realmente vai mudar a sua vida, no caso educação, esporte e lazer, e estamos perdendo. E para dar um exemplo disso, eu vou colocar o ABC Pirambu. O ABC Pirambu era um projeto incrível que deu resultados fenomenais, tinha professores incríveis na área do esporte, da educação, do lazer, e esse projeto acabou, esse projeto foi destruído, e quem perdeu não foi os professores que foram demitidos, não foi os funcionários que perderam seu emprego, mas sim foi o bairro. O bairro perdeu um apoio cultural
político, um apoio esportivo, um apoio educacional que tínhamos, que era o projeto ABC Pirambu, que dava esse suporte além da escola, que dava como os pais deixar seus filhos para fazer um reforço, para fazer um balé, para fazer uma capoeira, um karatê, um judô, para fazer esporte desde o basquete ao futsal e etc. E perdemos essa oportunidade, não essa oportunidade, mas esse projeto incrível que já dava grandes resultados. Eu mesmo pratiquei vários esportes lá, desde a capoeira ao basquete e ao futsal. E conheço muitos amigos da minha época também, e que muitas vezes, por conta desse projeto, desviamos os nossos caminhos do lado errado. Porém, não existe mais ABC Pirambu, não existe mais reforço aqui no bairro dado com tanta excelência que era dado no ABC Pirambu. Não existe esporte praticado aqui no bairro que foi feito com tanta excelência como o ABC Pirambu. Hoje temos a Areninha do bairro Pirambu e alguns pequenos projetos, mas nada se compara com o projeto que já estava em ação, que já mostrou resultados e que estava continuando dando resultados. Porém, o ABC Pirambu foi abandonado pela prefeitura, foi abandonado pela gestão pública, foi abandonado porque não também botar nossa culpa no meio pelos moradores, porque se os moradores tivessem consciência social, política e consciência crítica a respeito da importância do ABC Pirambu dentro do bairro, não tinham deixado ele acabar, tinham protestado, tinham lutado para que ele ficasse. Vou dar outro exemplo na educação que perdemos dentro do bairro Pirambu, muito importante para os moradores e principalmente para os jovens, que é a Escola Marve. A Escola Marve ainda, entre aspas, né, não perdemos entre aspas, porém na prática já perdemos. A Escola Marve saiu também ali do local que ficava e que hoje está em outro bairro. E disseram que vai ser reformado, não sei o que. Eu só sei que perdemos na prática a Escola Marve. Se outrora já era difícil uma mãe colocar o seu filho em uma das melhores escolas do bairro Pirambu, que é a Escola Marve, que era uma escola profissionalizante, que você já saía lá praticamente com o emprego na mão, e agora perdemos uma excelente escola com nível altíssimo. Eu falo isso por mim. Eu me formei na Escola Marve, me formei em técnico de enfermagem, e a educação da Escola Marve me deu a base para conseguir uma bolsa, e hoje eu sou um formado na administração. E isso tudo perdemos por conta de quê? Perdemos por conta da negligência do Estado, da negligência da gestão pública e também da nossa própria negligência de não lutarmos pelo aquilo que já temos, não valorizarmos o que já temos e não lutarmos tanto para melhorar como para manter o que já temos. Isso é uma falta de educação social, política e cívica que existe no bairro, uma falta de carência de organização social, uma falta de carência de jovens militantes em prol da causa no bairro e bairros adjacentes. E estamos perdendo a Escola Marve e provavelmente, desculpe o meu pessimismo, iremos perder a Escola Marve, e não só a Escola Marve, iremos perder outras escolas, como também temos o caso da Escola do Santa Teresa, no qual fiz eu tenho a honra de dizer que eu estudei na Escola Santa Teresa, porém que hoje ela está sucateada no sentido da sua infraestrutura precisar de reforma. Olha a quadra do Santa Teresa. Eu lembro que eu jogava futebol ali na quadra do Santa Teresa. Hoje ela não existe, e se existe está destruída. Corre até risco de um jovem, de uma criança brincar naquela quadra, se é que existe ainda, porque a última vez que eu andei no Santa Teresa estava tudo parecia uma floresta lá. A quadra estava com os alumbrados enferrujados e nem tinha alumbrado, tinha poucos alumbradozinhos, estava tudo enferrujado, tudo caído, a quadra tinha pedaços quebrados e etc. Eu acredito que não existe mais essa quadra, mas estamos perdendo, aos poucos vamos perdendo esse quadra de esporte. Não adianta termos areninha para esporte se as escolas estão perdendo as suas quadras de esporte.
Então o que adianta termos uma linda areninha se não temos nas escolas a quadra que era para existir, que já era para praticar a educação física dentro das escolas? Isso é um relato e um fato que está acontecendo na educação dentro do bairro Pirambu e bairros adjacentes. Eu estou citando o bairro Pirambu, o Grande Pirambu, porque é um bairro onde eu moro, onde eu vivo e onde eu vivi e vivo ainda, e eu vejo de perto as coisas acontecendo. Mas eu acredito que você que mora em outro bairro, você que mora na Barra do Ceará, você que mora no Álvaro N, você que mora no Jardim Iracema, etc. Isso acontece diariamente, isso você vê acontecendo e não pode fazer nada. E é por isso que é importante da organização social, de criar um grupo social em prol de cada setor, criar um grupo para levar e trazer e manter a questão do posto de saúde e da saúde pública dentro do bairro, um grupo que possa militar em prol da saúde do bairro, um grupo que possa militar em prol da educação do bairro, um grupo que possa militar em prol do lazer e do esporte dentro do bairro, do meio ambiente, e grupos que podem lutar principalmente da área de segurança, no qual a gente vai falar agora. Bom, voltando sobre segurança pública, ou segurança no bairro Pirambu e bairros adjacentes, infelizmente desde a década de 70, 80, 90 até um contexto atual, 2020, a insegurança no bairro Pirambu veio crescendo por N fatores, pela falta de organização do Estado para uma situação política, social, econômica totalmente diferente do que vivíamos nos anos 60, por conta do aumento da industrialização da droga, porque hoje trabalhamos com firmas industriais de droga no mundo, existem países que fabricam e que o tráfico de droga domina não só economicamente, no sentido de produção em massa de droga, mas também politicamente, onde existe um narcotráfico, um narco-estado, onde o Estado domina por meio, o tráfico domina por meio do Estado o país e a nação. Bom, esse é um contexto que isso nunca aconteceu na história, isso é novo, e para combater esse contexto é muito complexo, existem muitos estudos, e isso impacta diretamente com a segurança pública e impacta o nosso bairro. Quando a gente vê e observa o aumento da violência que anda acontecendo desde 2010 para cá, para 2020, é assombroso, principalmente aqui nos bairros periféricos da Zona Oeste, Pirambu, Cristo Redentor, Colônia, Barra do Ceará, Álvaro N, etc. E o que acontece? Acontece que o tráfico de droga cada dia mais vem se estruturando, vem se profissionalizando, vem ficando cada dia mais forte economicamente, belicamente. O poder bélico do tráfico hoje é incrível, é impressionante, bate de frente com o Estado literalmente, e o Estado não está sabendo lidar com essa situação, e nós da sociedade civil estamos no meio, estamos como barata tonta no meio entre briga de facções por territórios e entre briga do tráfico de droga com o Estado. Isso faz a gente perder pessoas queridas, isso faz aumentar a violência no bairro, que impactua direto no nosso bem-estar e na nossa baixíssima qualidade de vida que já existe aqui no bairro Pirambu. Isso é complicado porque a insegurança mexe com todos os setores, mexe com a educação, mexe com a infraestrutura também, mexe com a falta de saúde para atendimentos e tal, mexe com a questão cultural e mexe com a questão econômica, porque ninguém vai querer, ou então pode até sair para ir para a escola, os pais vão levar seus filhos à escola, mas vai sentir insegurança de deixar em frente à escola, ou então sempre quando os alunos saem da escola tem assalto, tem briga de facções, tem tiroteio, e tudo isso impactua
no aprendizagem, na educação do bairro. Por quê? Porque eu não vou querer colocar o meu filho no meu bairro, mesmo morando aqui, porque tem constantemente em frente à minha escola, do lado da minha escola, briga entre facções, ou então tiroteio entre a polícia e os bandidos, ou a polícia e os traficantes. Isso gera inconveniência, isso gera eu fazer de tudo, ou para sair do bairro, como muitos acontece, ou então para colocar meu filho para estudar em outro bairro que seja mais seguro. Isso impactua na vida educacional do bairro, isso impactua nas instituições educacionais dentro do bairro, isso impactua na vida cotidiana dos moradores. O tráfico de droga, a insegurança e as brigas entre facções impactou também na questão cultural. Por quê? Porque períodos atrás estávamos, eu falo estávamos, não eu, mas as pessoas que trabalham no ramo, que atuaram no ramo dos movimentos sociais do bairro e no movimento educacional, eles estavam brigando entre os jovens e a pobreza. Eles estavam querendo utilizar a arte, utilizar o esporte, utilizar o lazer para tirar o máximo possível o pobre da pobreza, que não tinha alimento em casa. Então essas instituições acolhiam os jovens, ensinavam por meio da educação, por meio do esporte, por meio do lazer, e dava alimentos básicos para ele, uma alimentação, 2 alimentações por dia, etc. O intuito era esse. Hoje em dia o intuito é outro e tem que ser outro, e as instituições não estão preparadas para isso. Hoje o intuito não é só tirar o jovem próximo do tráfico de droga, é tentar educá-lo e mostrar que existem outros caminhos e colocar o jovem nesses outros caminhos, por meio da educação, por meio do esporte, por meio do lazer e etc. Hoje a gente não briga só, a luta social não deve brigar apenas só com o Estado, que é ausente na periferia, um Estado que é negligente com as instituições públicas dentro do bairro, dentro da cidade, do estado e etc. A gente não deve só lutar por reivindicar melhorias e direitos básicos, principalmente dos mais carentes, das periferias, etc. Mas a gente deve também lutar contra os tráficos de droga, contra essa instituição industrial de droga que está cada dia mais tragando o jovem, tragando a juventude para esse lado que todo mundo sabe que é o lado da perdição, que é o lado da morte juvenil, que é o lado da destruição familiar, que é o tráfico de droga. E temos que encontrar nos meios sociais, nos meios econômicos, nos meios artístico, de tragar o jovem e tirar ele desse caminho que é do tráfico de droga. Porque o tráfico de droga hoje, que tudo isso gera insegurança no bairro, ele não é só vender e comercializar droga e ganhar dinheiro com isso. Não é só isso. Hoje ele é status social dentro das periferias. Hoje o tráfico ele conseguiu um patamar de status social. Não só na periferia, na sociedade a gente vê bairros nobres aderindo também esse status de traficante. Existem muitos traficantes que são de áreas nobres. Existem muitos envolvidos com tráfico internacional que são de áreas nobres, porque não existe só a questão do poder financeiro e nem só da questão de dinheiro e economia, não. Existe a questão do status, do poder que o tráfico de droga traz. O poder. Hoje o tráfico de droga está elegendo deputado, está elegendo senadores, está elegendo prefeitos. Hoje o tráfico de droga ele tem seus próprios advogados, fabricam advogados, pagam faculdades para jovens se formarem em direitos, para poder trabalhar para o tráfico e etc, etc. Hoje o tráfico ele é um estado dentro do estado, ele é um narco-estado, e por isso que a gente deve criar, discutir, debater jeitos para tirar os jovens o máximo possível dessas influências e de entrar nesse meio, porque é um meio, querendo ou não, sedutor para jovens de periferia. É um meio onde rola dinheiro fácil, onde rola mudanças de vida fácil e onde rola status social. Hoje em dia o tráfico ele é pop. O traficante hoje ele é pop. Por quê? Porque existem músicas pop que já elogiam traficantes, existem músicas pop
que tratam o traficante como um ser de status, um ser como um empresário. Hoje em dia trata o traficante como algo até bom para dentro da favela. E isso é o que a gente deve discutir, deve bater, deve criar ideias, deve se debater academicamente a situação e encontrar soluções. Não só acadêmico, nós mesmos aqui da comunidade devemos encontrar soluções para tentar minimizar os impactos no tráfico de droga e da insegurança dentro do bairro. E isso impactua tudo, impactua a economia do bairro. O bairro Pirambu é um bairro que vem crescendo cada dia mais a sua economia, mas isso vem sendo prejudicado tanto pelas crises econômicas que acontecem no Brasil e em Fortaleza e no estado, mas também principalmente com a questão da insegurança e da infraestrutura também. Mas a insegurança é o que faz grandes empresários não investir no bairro Pirambu, não... Os próprios empresários daqui não investir mais e mais no seu negócio. Por quê? Porque a qualquer hora pode ser roubado, a qualquer hora pode desvalorizar o seu comércio por conta da violência e dessas guerras de facções. A qualquer hora seus clientes podem ser baleados e não voltarem mais no local, ficarem inseguros. E isso impede do microempreendedor tentar empreender mais no seu ramo, de tentar criar outras empresas dentro do bairro, em outros setores, etc., por conta dessa violência. Aqui no bairro Pirambu, bairros adjacentes, é um local ideal para o turismo, como acontece no Rio de Janeiro, em favelas, em periferias, em comunidades muito pior estruturalmente do que o bairro Pirambu. Porém, eles atuam o turismo dentro da favela, dentro da periferia, dentro da comunidade. E nós aqui no bairro ainda não temos agência, não temos empresa voltada ao turismo aqui, não temos microempreendedores trabalhando em prol disso, não temos um projeto social de educar os jovens para adquirir outros idiomas, seja o inglês, seja o espanhol. Até o chinês. Não existe nenhuma estrutura social, econômica no bairro que trabalhe em prol de trazer o turismo para o bairro. E isso tudo impactua, tem impacto direto com a insegurança. Isso impactua também de não trazer investimentos para cá, de não ter, por exemplo, um Habib's, não ter um McDonald's na Leste-Oeste. E olha que a Leste-Oeste é gigante, E isso não tem porque além de ainda eles não observarem o patamar econômico do bairro e também o aumento do consumismo, eles não estão percebendo o quanto o bairro Pirambu vem aumentando o consumismo, principalmente comércio local, mas também por questões de segurança mesmo, questões de o empresariado não vai querer impor o seu negócio ali, de até poderia até recrutar os próprios funcionários da região para ajudar no empreendedorismo, para ajudar na criação de emprego no local, porém não faz isso por questões de segurança, por questões de demanda, por questões de infraestrutura, mas principalmente eu acredito que impactua a segurança, até porque uma empresa como Habib's, McDonald's, ele quer segurança para o seu cliente chegar e passar o tempo que for e consumir o que ele quiser e sair. E a gente, infelizmente, por conta da infraestrutura, da segurança, a gente não tem isso no bairro. Então é um aspecto que a gente tem que mudar. E tem que debater e tem que tentar buscar mudanças. Bom, a insegurança é um ramo onde... A segurança é um ramo que dá para debater socialmente, economicamente, e de segurança pública também, e é um ramo que deve ser debatido, deve ser sempre trazido à tona para a gente não esquecer que isso é um problema real, um dos problemas que estão impactando a vida social no bairro Pirambu e bairros adjacentes e que deve buscar. E o nosso intuito como sociedade civil, como cidadão comum, é trazer essa demanda, é expor essa demanda para tanto as universidades, os intelectuais, quanto os artistas, tanto como os políticos, debaterem isso e se pronunciarem perante isso e buscar soluções para os bairros periféricos, especialmente para o bairro Pirambu e bairros adjacentes. Bom, outra coisa é o meio ambiente, galera. É o meio ambiente que eu vou trazer à tona aqui um assunto importante, que é o quê?
O bairro Pirambu, ele é um bairro que ele é privilegiado por antigamente ter dunas aqui. Antigamente aqui era dunas. Para quem não conhece, existe fotos. Talvez a sua avó vivenciou de brincar nessas dunas de areia que existia por aqui, de ter esse contato direto com a natureza e etc. O Pirambu, ele é marcado com essa disparidade entre a beira-mar. A gente é alto comparado à beira-mar, que é baixo. Não é à toa que quando chove, boa parte da beira-mar ele é alagado. E aqui raramente, aqui tem alguns cantos que é alagado, mas raramente a gente vai ver um Vila do Mar alagado. Não existe, porque aqui foi construído nas dunas, então aqui é alto. E o bom disso é que aqui a gente tem uma visão privilegiada do mar. A gente enxerga o mar de cima para baixo, enquanto a beira-mar enxerga o mar olhando para o horizonte, assim, quase levantando a cabeça. Já a gente enxerga o mar, a gente olha para baixo para ver a praia, para ver o mar. Então essa visão é privilegiada, é uma visão praticamente angelical, porque a gente consegue ver de cima, entendeu? Isso tudo para o turismo, para o meio ambiente é importantíssimo, mas para isso a gente tem que valorizar, temos que criar projetos que visam o meio ambiente, projetos que visam o turismo e tentar mesclar os dois para que a gente possa futuramente ter agência de turismo aqui no bairro, ter profissionais que atuem em trazer turistas para o bairro e que também não prejudique o meio ambiente, porque a gente tem que preservar nossas praias, a gente tem que preservar o nosso meio ambiente, a gente tem que preservar a nossa saúde, porque cuida-se do meio ambiente é cuidar da saúde nossa e dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, ainda é praticamente escasso, é praticamente ausente, não existe projeto social, nem projeto político e nem projeto ambiental no bairro Pirambu. Existem trabalhos acadêmicos voltados para o bairro Pirambu, para o meio ambiente, porém não existe ação efetiva prática. O que existe hoje em dia é alguns jovens, um pequeno grupinho de jovens que praticamente, entre aspas, por acidente, acaba influenciando de ações do meio ambiente, com plantios aqui, outros fazem uma horta aqui no Vila do Mar, e etc. Mas não tem política cívica, de organização civil e organização pública que atue diretamente nas áreas do turismo e do meio ambiente aqui no bairro Pirambu e no Vila do Mar, que é um local onde tem gigantesca oportunidades para trabalhar essas áreas, e não à toa. É por isso que eu venho falar sobre isso, que a gente, como sociedade civil, como os futuros jovens que vão trabalhar na área da segurança, da saúde, da educação, do meio ambiente, do turismo e da organização social e até na área política, tem que voltar para essas causas. Temos que fazer grupos de debates, temos que fazer grupo de militância em prol do meio ambiente do bairro Pirambu. Isso inclui saneamento básico, isso inclui preservação das praias, isso inclui o enaltecimento e até projeto de urbanização, de colocar plantas, árvores, tornar o bairro Pirambu um local agradável, verde, um local que o meio ambiente seja preservado, coisas que só veio acontecer depois de décadas e mais décadas da beira-mar. A gente pode antecipar isso e já colocar como projeto do bairro, projeto político, social e econômico do bairro, como um bairro verde, um bairro revolucionário, que tem um futuro de um bairro próspero e um bairro que se preocupe começa a se preocupar já a partir de hoje com o meio ambiente. Existe, como já falei, pequenos grupos que já estão fazendo algumas ações sociais no bairro, algumas hortas, algumas questões do verde, de preservação da praia, etc. Mas isso devemos organizar e se preparar para formarmos grupos maiores e grupos que possam agir militantemente, agir como um militante político e social para a causa do meio ambiente do bairro Pirambu. E isso é uma coisa que eu venho forçar, porque não existe. A área da educação, existe grupos voltados a essa. A área da segurança
existe pessoas que se preocupam, organizações que se preocupam, mas não tem afetividade, até porque até o Estado não sabe como lidar com isso. E na área do esporte existe muito grupos de esporte aqui, por mais que tenhamos perdido o nosso querido e desejado, e que espero que volte, o ABC Pirambu, seja por nome ABC Pirambu, ou seja por outro nome como o Cuca dentro do Pirambu e etc. Porém, a questão ambiental ainda não temos trabalhos acadêmicos relacionados a isso, mas não temos nada a respeito de ações práticas, ações do cotidiano que vai mudar a realidade dos moradores e etc. E temos que buscar isso, temos que melhorar. Se você é do Pirambu e trabalha em algum projeto, vamos se unir, vamos conversar, vamos elaborar, vamos fazer e vamos botar em prática, planejar e botar em prática, porque o importante é a prática, o importante é o mais rápido possível estar atuando nessas áreas. E é isso sobre esse vídeo, e as perspectivas futuras é a melhoria de tudo que eu já falei. É a gente buscar planejar, organizar, criar grupos políticos, sociais, partidários não no sentido de partido político, mas partidários por fazer parte de uma causa. No caso, causa da saúde do bairro, causa da infraestrutura do bairro, causa da segurança do bairro, causa do meio ambiente do bairro. Criar grupos bem organizados, bem liderados, criar também projetos de incentivar lideranças locais e educar a liderança para assumir esses postos e etc. Então o nosso intuito desse vídeo é isso, e as perspectivas futuras, se seguir, a gente começar a fazer essas coisas, as perspectivas futuras é a gente ter uma segurança no bairro ainda melhor, por reivindicar e trazer projetos de segurança pública para o bairro. Se a gente reivindicar na questão do meio ambiente, a gente tornar o bairro Pirambu um bairro verde, um bairro que futuramente pode se tornar referência na questão do meio ambiente aqui em Fortaleza, Ceará. E podemos trazer também a questão da cultura e trazer mais para o bairro Pirambu, reivindicar cultura, fazer o bairro Pirambu ser reconhecido pelos seus artistas e etc. E é isso, galera. Abraço a todos, espero que todos fiquem com Deus e se cuidem.